É o seguinte, ele é CIO da Invest Capital e nos honra com a sua presença. André Lichtenstein, bem-vindo, meu amigo. Bom dia para você. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês de novo, conversando um pouquinho sobre inteligência artificial e um pouquinho menos amassado do que a última vez que eu tive aqui, quando a Nvidia tinha caído 17% no dia anterior. Você me botou na roubada, né, Léo? Começamos com emoção, agora as coisas estão mais calmas. Se eu pegar a cotação de Nvidia e dividir com o público, vou até compartilhar a tela, aí você espia junto comigo, André. Ó, tá na tela aqui pra galera. Isso aqui é a tabela da volatilidade, daqui a pouquinho ela vai se mexer, provavelmente, com os dados dos Estados Unidos. Se a gente for para 7 magníficas, você tem Tesla, que ontem caiu 1,7, ó, subindo 0,15, Amazon 0,40 de alta, Meta 0,74, aumentou o apetite pelo risco, hein? A gente tem mais cor verde do que no início do programa, até Apple conseguiu positivar. Nvidia, olha aí, André, 140 dólares. Cada ação a 140 dólares. Subiu ontem 0,63, o pré-mercado vai entregando mais 0,21% de ganho. Eu queria separar sobre a Nvidia dois tópicos. O primeiro é um pouco do saldo que a gente tem. Quando a gente olha para o efeito DeepSeek e todo aquele barulho que se formou em torno desse aspecto, e a gente deixa a poeira baixar e vê o papel hoje a 140 dólares. Vamos falar sobre isso primeiro. Vamos lá. Então é o seguinte, a gente estava aqui na última vez que eu estive aqui no TC, que foi ali mais ou menos final de janeiro, né? A Nvidia estava por volta de 143 e mergulhou fundo ali, abriu a 128 no dia 27 e depois caiu mais 7%, fechou com 17% de queda, né? E o que eu falava para vocês vamos avaliar melhor o que aconteceu com o viés de compra, vamos olhar para a gente ver se bate ali o famoso 115 para a gente entrar, né? E aí, o que aconteceu foi o seguinte, para nossa sorte, ela bateu 115 mesmo, e o que aconteceu foi que a gente teve uma dinâmica muito interessante, né? Quem comprou a Nvidia na queda? O retail. O pessoal lá, os americanos lá, o household, encheu a mão de Nvidia. E quem vendeu? Quem vendeu foram os fundos, foram os investidores institucionais. E por que eles venderam? Não necessariamente porque eles achavam que era ruim, porque como a ação caiu 17%, a gente sabe que muitos desses fundos estão ancorados naquela medida que é o VaR, o Value at Risk, que mede a volatilidade do ativo, o negócio cai 17%, a vol explode e os caras são obrigados a diminuir. Depois disso, veio o Lex Fridman, que eu não sei se todo mundo conhece, mas aconselho a olhar. No dia 2 de fevereiro, um domingo, ele soltou um podcast entrevistando o Dylan Patel, que é o founder da Seminelis Analysis, que é uma firma especializada em semicondutores, um podcast de 5 horas, coisa pouca, e ele detalhou tudo lá pra gente. E ficou claro que, na verdade, isso daí era muito bom para a Nvidia. Então, no dia 3, que é a segunda-feira, ela abre no fundo. Para nossa sorte, foi o dia que o Trump anunciou as tarifas, então ela deu aquela fundada adicional que possibilitou a entrada no papel. E esse podcast deixou muito claro que, na verdade, o futuro da Nvidia era até mais bonito do que antes. Então, o que a gente viu aí nos últimos 20 dias foi uma subida reta da Nvidia muito rápida, já recuperou 22%, basicamente voltou para o preço de antes, e o futuro prospectivo dela ficou excelente, porque em vez de alguém falar que ia reduzir os investimentos, porque agora estava mais eficiente, né, como era o medo da DeepSeek, na verdade todo mundo double down, todo mundo vai investir até mais. Então, ficou muito bom para a Nvidia aí de médio e longo prazo, inclusive de curto também. 11 horas com 8 minutos. E a gente vai ter resultado na semana que vem, né? Daí depois a gente comenta um pouco melhor. Podemos ir para isso agora, porque quando eu sugeri aqui da gente separar em dois tópicos, era justamente esse saldo de, num primeiro momento, houve choque em relação à Nvidia. Num segundo momento, é exatamente o que você descreveu. A poeira baixou, e aí, sob a luz das evidências, dos racionais, da defesa, inclusive, de quem trabalha na Nvidia e precisou convencer os principais agentes, chegou-se à conclusão de que, na verdade, o que aconteceu com o fenômeno DeepSeek melhora a vida de Nvidia e não o contrário. Aí vem essa subida reta que você com detalhes descreveu. Vem o resultado de Nvidia aí. Vai ser na próxima semana. Esse passou a ser um evento quase como um payroll nos Estados Unidos, um PCE, tamanha a métrica, a referência, o símbolo que passou a ter Nvidia para esse segmento de inteligência artificial. Qual que é a sua expectativa? Então vamos lá. Esse resultado, se ele sai no dia 24, né, na quarta-feira que vem, desculpa, dia 26, na quarta-feira que vem, no fechamento do mercado, tá? A Nvidia, no último resultado, ela deu um beat de earnings, que ela vem dando
bateu o earnings, assim, o earnings expectado pelos analistas muitas vezes, e ela tinha dado um guidance um pouquinho pior. O papel ficou muito volátil ao redor do resultado. E a expectativa é que fique muito volátil ao redor do resultado de novo. Então, assim, apesar de eu estar falando aqui para o pessoal que a perspectiva de NVIDIA é muito boa, eu tomaria um pouco de cuidado, porque nesse resultado vai ter vol. E a verdade é que não dá para saber se é vol para cima ou vol para baixo. Então, assim, a perspectiva eu acho muito boa, mas tem um pouquinho de calma aí, especificamente na quinta-feira. No último resultado, ela fez vários movimentos de 8% para cima e para baixo no intraday, entre 6% e 8%. Então, foi muita vol mesmo. A expectativa é que tenha vol, mas que com a entrega, começa a entrega do Blackwell e etc., e essas grandes Mag 7 e outras anunciando investimentos cada vez maiores, que essa volatilidade de curto prazo fique para trás e ela continue performando muito bem. Principalmente com expectativa da GTC, que é a GPU Technology Conference, que acontece entre 17 e 21 de março, que o papel da NVIDIA costuma performar muito bem ao redor dessa GTC. Então, a gente vai ter chance aí de acumular mais papéis entre o resultado, que é dia 26, e ali ao redor do dia 17 de março, que o papel deve performar muito, muito bem. Esse é o privilégio que a gente passa a ter ao contar com o André Lichtenstein, no sentido de monitoramento daquilo que muitas vezes não está na ordem do dia do investidor em geral, do trader em geral. É o calendário de inteligência artificial que está debaixo do braço, aí na unha do André Lichtenstein. Nós temos 11 horas com 11 minutos, abrimos a tabela falando de NVIDIA, temos condição de girar um pouco os assuntos e partir agora para um comentário rápido seu a respeito de outros papéis. Por quê? Você me adiantou aqui no privado. Tá de olho em Meta, tá de olho em Amazon, tá de olho em Apple. Então, até para guiar quem quer se expor via BDRs ou diretamente nos Estados Unidos para esses papéis, por que é que te chama a atenção? Por que é que tem chamado a sua atenção esses papéis especificamente? Então, assim, eu colocaria basicamente quase que 3 categorias, né? A primeira categoria é a NVIDIA, que eu acho que é uma alocação mestra em AI. Eu diria que é o investimento mais safe, que dá para carregar um tamanho até maior. Meta, eu gosto bastante. Na última vez que eu estive aqui no TC, eu comentei que Meta, ela gera muitos dados e o owner de dados vai ter um futuro muito brilhante. Fora isso, o Mark Zuckerberg está double down na AI. Ele está muito comprometido. E ele tem o Llama, que é o open source, né? Que também é uma coisa que a gente falou muito na época da DeepSeek. Então, eu gosto muito de Meta. O problema é que Meta está uma linha reta, né? Ela praticamente não dá suspiro. Nos últimos 4 dias, ela performou um pouco pior. Eu acho que ali ela cai num 6% mais, que seria ao redor ali dos 650, é um grande ponto de entrada para Meta. A Amazon também está double down na AI. Eu acho que também ali eu tenho um ponto gráfico ali perto do 212, que é uns 4,7 abaixo. E Apple, que estava meio que fora de AI e agora está tentando fazer o catch-up, né? E pode fazer o catch-up mais fácil com essas open source, com DeepSeek, com outros modelos, também eu tenho um ponto de compra ali uns 4% abaixo, né? Então, assim, NVIDIA para carregar, monitorando o calendário, e esses outros papéis de olho, mas esperando aí uma fundadinha para entrar com mais convicção. 11h13. Bom, André, naturalmente que o nosso público vai tirando as manguinhas de fora também, vai se entusiasmando com a sua participação e vai mandando perguntas. Não sei se esse é um case que está no seu racional. Palantir está sendo muito pedido aqui, tanto pelo WhatsApp quanto pelo chat do YouTube. E a gente viu uma alta significativa nos papéis recentemente. Você pode agregar em alguma medida a respeito desse case? Claro. Então, é o seguinte, a gente vai sempre oscilar entre as métricas tradicionais de ações, que usam o preço-lucro, como eu posso dizer aqui, com empresas que têm um futuro brilhante, mas que não necessariamente isso já está aparecendo nos earnings. Então, isso faz com que o preço-lucro se torne uma medida complicada, né? Porque se você for olhar o preço-lucro da Palantir, ele é estratosférico, né? Se eu não me engano, ele estava ao redor de 200. E a Palantir ontem caiu bastante porque é um programa de vendas ali da alta gestão de mais
de 1,2 bilhões de dólares de vendas programadas. Isso acabou fazendo o papel cair. Só que a Palantir, ela é uma empresa que ela administra muito bem os dados. E com o Trump entrando, ela já tentou entrar mais fundo no governo Biden, não conseguiu. E com o governo Trump tem um espaço bem maior, né, para ganhos de eficiência na administração e etc. Então, assim, ela é uma ação muito mais especulativa desse ponto de vista. Você não tem a ancoragem do preço-lucro para te guiar nas decisões. Então, ela fica muito mais suscetível a essas notícias. Por exemplo, a alta gestão vai vender, cai 12% aí no overnight. Ela tem muito mais volatilidade, mas ela também tem um futuro muito interessante aí. Ela pode ser, eu diria, um overlay, que a gente chama, né? Uma pimentinha ali na posição, mas é difícil você ter uma alocação mais significativa, porque esse papel flutua muito mais e, às vezes, eventos totalmente fora do radar, como essa venda programada, por exemplo. 11 horas 15 minutos, André Lichtenstein, ao vivo conosco, CIO da Invest Capital. Bom, André, é o seguinte, eu queria, para a gente caminhar já para a reta final aqui da abordagem, sugerir, agradecendo aqui ao teu retorno para nossa audiência, sugerir que a gente vestisse o óculos geopolítico para pensar na Guerra Fria entre Estados Unidos e China, sob a luz da tecnologia, sob a luz da inteligência artificial. Porque no limite, é na queda de braços entre esses dois personagens que a gente poderá ver o segmento mais rápido para um lado ou para o outro lado. Qual que é a contribuição que você pode deixar, a chave de compreensão que você pode deixar para o investidor e para o trader monitorarem essa queda de braços e essas idas e vindas? E eu te endereço essa pergunta num contexto em que se fala, se pauta uma acomodação na relação comercial entre China e Estados Unidos, num eventual acordo, num denominador comum que possa colocar panos quentes numa relação que na retórica do Trump, final do ano passado, chegou a ser precificada como mais difícil. Então, eu acho que isso aqui, inclusive desse podcast aí que eu indiquei para nossa audiência, isso aqui eu acho que é a parte que é mais difícil de acessar e nem por isso menos importante, na verdade muito mais importante, né? Pensa o seguinte, se a gente está numa guerra, né, que os dois lados já perceberam que a inteligência artificial pode ser um game changer aí para quem vai ter hegemonia dos próximos 50 anos como nação, acaba fazendo com que os investimentos em AI e nessa guerra sejam muito mais cruciais. Então, como a gente sabe que, historicamente, guerras são momentos em que há um avanço tecnológico muito alto, isso só põe mais lenha na fogueira para investir mais, para pesquisar mais e para buscar mais inteligência artificial para vencer essa guerra. Então, com o DeepSeek ficou claro, né? O Trump veio no dia seguinte com aquele Stargate. Então, realmente, isso daí virou uma guerra de foice. E só vai acontecer que o pessoal vai investir cada vez mais para tentar vencer essa guerra, o que é muito bom para os papéis de inteligência artificial. 11h17, por qualquer ângulo que se queira notar, a queda de braços entre Estados Unidos e China, na maior e mais automática analogia de corrida e competitividade, tende a beneficiar o setor. É o resumo da tese do André Lichtenstein, que engrandeceu essa última hora do Manhã TC News. André, muito obrigado e até a sua próxima participação conosco. Obrigado, turma. O tempo nosso é curto. Na próxima vez eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre as AI chinesas, né? A gente está vendo Baba subindo aí 70% no ano, e aí a gente vai ter um papo rico aí da próxima vez. Fica a cenourinha aí para a gente conversar a próxima vez. Obrigado e até a próxima. Muito bom, André. Inclusive sobre Alibaba, o Buca, que esteve aqui mais cedo, falou bastante. Ele surfou toda essa alta que o André descrevia.